próximo encontro do Projeto Tipo vai ser no campo de Santa Teresa. Pastor Wendel Moura, e ele está aqui no meu pastor. Para você que está vendo o pastor Wendel Moura, pois é, isso vai ser uma coisinha. Vai ser em Santa Teresa. E o último deste ano, tudo confirmado pelos projetos Monsanto, Assembleia de Deus de Monsanto. Confirmado, né, pastor? O último encontro confirmado com a tua luna. Certinho. Assembleia de Deus de Monsanto vai ser o último encontro do projeto de 2024. Último sábado de novembro. O último sábado de agosto em Santa Teresa. O último sábado de novembro em Monsanto. Se assim mesmo se permitir. Todos entenderam? Podem dizer amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a preciosa paz do Senhor. Graças a Deus que até aqui o Senhor nos ajudou. E aquele que começou a boa obra há de continuar até o dia de Cristo. Quero nesta oportunidade saudar meu amigo pastor Raifran Batista, o indigno pastor da Assembleia de Deus em Santa Inês, primeiro vice-presidente da nossa área na convenção de Ciadema e coordenador do projeto DIP. Na pessoa dele, eu saúdo a todos que integram o projeto DIP. Com alegria também quero saudar meu amigo, pastor Fábio, pastor da Assembleia de Deus em Zenópolis e coordenador do projeto, pastor José
De 2 Timóteo 2:15, encontramos 6 recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo. Essas 6 recomendações elas descrevem o perfil do obreiro aprovado. Você não veja. Primeiramente, o obreiro aprovado é diligente. Eu vou ter que pregar fazendo pausa para poder ouvir o que eu estou falando e os irmãos também. Eu falo, uso o microfone há 42 anos atrás. Nasceu aqui as manhas. Eu sou do tempo em que a gente amarrava 3 microfones. O senhor também, 3, 4 microfones assim. Cada um falando numa boca. O obreiro aprovado é diligente. A expressão que o apóstolo Paulo usa é esforçador-se, que traduzido é procure. Essa expressão, o apóstolo Paulo parece que está entendendo que Timóteo, seu filho da fé, se não no ministério, tinha um chamado. E ele aconselha a quem tem uma vocação, a quem tem um chamado divino, a quem é convocado para representar os céus na terra. Alguém para representar Deus, os negócios de Deus e do seu reino. Então não pode ser uma pessoa qualquer, tem que ser uma pessoa diligente, uma pessoa viva, uma pessoa dinâmica, uma pessoa entendida, uma pessoa interessada, uma pessoa comprometida, uma pessoa capaz, uma pessoa entendida, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que tem vida, uma pessoa que tem moral, uma pessoa que tem ética, uma pessoa que tem bom caráter. Aí ele diz para Timóteo: procure esposador-se autor, que quer dizer pelo menos 3 coisas. A primeira, tente. Vire para o seu companheiro e diga: tente. Outra vez, não importa, tente. Em 1991, vocês não vão se zangar comigo, mas eu vou citar o nome de uma instituição que ela não é muito aceita hoje no Brasil, normalmente pelos evangélicos. A Rede Globo de televisão, em 1991, ela teve assim uma espécie de slogan, de motivação, dizendo assim: tente, invente, faça 92 diferente. Escreva isso. Pois bem, e foi motivado por isso que eu escrevi meu primeiro livro, A Tribo e Seguição de Cristo. Eu fui na onda dela, mas está com 5 anos que eu não era mais assim
não são o que deveriam ser, porque acharam que não poderiam ser o que deveriam ser ou o que gostariam de ser. Não tentaram, não experimentaram, não iniciaram. Uma criança, ainda que em sua tenra-idade, ela começa a se arrastar pelo chão. Às vezes ela já tem forças, às vezes já tem coragem, mas não tenta se levantar. No momento que ela tenta se levantar, depois de muito tempo se arrasta, ela consegue ficar em pé. E eu creio que nesta tarde quente de Santa Inês, tem alguém que precise dessa palavra. Aleluia! Se você estiver enfrentando problemas advindos ao seu dia a dia e você acha que você não consegue, tente! Aleluia! E Deus vai te ajudar. Só os que podem acreditar nessa palavra. Procure! É mesmo que dizer, tente, experimente, dê um jeitinho, faça por onde, inicie, comece. Tem gente no nosso meio que nem tem alguns tempos, mas não continua. A gente costuma ver no nosso meio pessoas não começando, outros que começam, outros que desistem, tem uns começando e não chegando, tem gente chegando e não permanecendo onde deveria permanecer. Então a primeira ideia do apóstolo Paulo a Timóteo é esta: procure com o sentido de tentar. Não desista. Você vai conseguir. Eu não quero ser simplesmente um motivador. Não, absolutamente não. Eu quero entregar-lhes nesta tarde uma palavra profética e dizer que você vai conseguir. E tem muita gente precisando de você. A outra palavra, o outro significado da palavra procure é ser zeloso. Jeremias, o profeta, muito distante de Cristo, cerca de 600 anos antes de Cristo, ele já era tão comprometido com as coisas de Deus, com a Beth Tefilar, com a casa da oração,
crianças, adolescentes, jovens, senhores e senhoras, procure conhecer as faixas etárias e os problemas que cada faixa etária enfrenta e ajude quem precisar de sua ajuda. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A outra palavra é
que quer dizer, antes de você se encontrar com Deus, procure ver se Ele está dentro de você. Quer dizer, examine-se, dê uma olhada para dentro de você e não encontre Deus na montanha. Isso é judaísmo. Não encontre Deus na natureza. Isso pode ser judaísmo e pode ser idolatria à natureza, até porque os homens amaram mais a criatura do que o Criador. A natureza e tudo que não existe falam de Deus e exista Deus na minha vida. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que é para eu procurar Ele dentro de mim. Timóteo, procure Ele dentro de você. Apresente-se a Ele. Veja se Ele está dentro de você. E não é justificar que nós somos templos e somos moradas de quem? Do Espírito Santo. E Ele é a representação da divindade em sua plenitude, representando o Pai. E o Filho, Ele mora dentro de mim, Ele mora dentro de você. Aleluia! Literalmente significa examinar-se e oferecer-se a Deus. Quem já se entregou a Deus? Espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo está falando a Timóteo, que não é apenas ser um crente teórico, mas o crente não é para ele ser um pastor,
sentir Deus na vida. Agostinho de Hipona, ele dizia que é muito melhor falar com Deus do que falar de Deus. Tem muita gente que se empolga e quando encontra um algo como esse, passa o tempo todo falando besteiras, asneiras, se preocupando e não cita um versículo da Bíblia, a palavra de Deus, quanto mais explicar a Bíblia. Tem gente querendo falar de Deus, mas não estão querendo falar com Deus. Ele é meu amigo, ele é teu amigo, ele é o meu Deus, ele é o teu Deus. Aleluia! Procure apresentar-te a Deus. Apresentar aqui tem um sentido de oferecer-se a Deus. Tem um sentido ainda maior do que esse, de se oferecer a Deus como oferta viva, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você está buscando receber agrado de homem? Nós precisamos primeiramente agradar a quem? A Deus. É melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Os homens a gente deve honrar, respeitar, mas agradar a Deus tem um compromisso, sentido de servir a Ele.
Porque há muitas pessoas que estão passando pelo clima de Deus, que é um juízo divino no mundo espiritual, que só Deus sabe aplicar essa penalidade, esse juízo divino, como aplicou na vida daquele que mentiu lá, de Ananias e Safira.
E com a